Boa tarde. Hoje, 22 de novembro de 2025, fazendo esse videozinho para relatar as coisas que estão acontecendo no Brasil e aqui e em Brasília. Hoje nós fomos informados pelos noticiários que Alexandre de Moraes decretou a prisão de Bolsonaro. E por diversas coisas que estavam acontecendo em volta de Bolsonaro. E o ministro não teve outra saída a não ser se precaver com a prisão preventiva para que Bolsonaro não tivesse o mesmo desfecho que teve o Alexandre Ramalho, pois estava com processo condenado e simplesmente sem passaporte fugiu para outro país, saiu aqui pelo interior do Brasil, pelo Boa Vista, e foi para outro país e está nos Estados Unidos. E tudo indica que é foragido, porque não creio que Alexandre Ramalho, nos dias de ser preso, que estava para sair, os embargos de declarações, e seria todos presos. Então o que acontece? Então teve outra participação de Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro foi para redes sociais fazer uma live convidando o povo para fazer uma vigília de manifestação, de oração em frente ao apartamento de Bolsonaro. Passar uma noite em vigília em frente ao apartamento de Bolsonaro. O que significava isso? Orando pelo presidente. Para quê? Para que ele não caísse na garra de condenação de Bolsonaro, que uma coisa estapafúrdia. Se alguém quer orar, ore de onde estiver. Deus vai responder. Se é Deus que vai responder do mesmo jeito. Agora o que acontece? Simplesmente era fazer manifestação, fazer barulho diante do caso de Bolsonaro por anistia, porque sabendo que Bolsonaro estava nos dias de ser preso, todo mundo já dá por certo que essa semana agora que vai se iniciar, Bolsonaro seria preso. E o cara não tem o que fazer, inventa de fazer a live, convidar seus apoiadores para poder o quê? Fazer manifestação. E inventa de dizer que é vigília de manifestação para poder o quê? Para poder prejudicar as atitudes do sistema Tribunal Federal. É uma coisa estapafúrdia, sem capacidade, sem respeito, porque essa turma da extrema direita é completamente desequilibrada. São muito machos.
quando é em cima dos outros, mandar que tem que matar, é melhor matar, é bandido bom, é bandido morto, mas quando se aproxima para esse povo de direita, eles não querem justiça. Eles não falam mais de bandido bom, bandido morto, bandido preso. Eles não querem. Eles só querem para os outros. Para os miseráveis lá do Rio de Janeiro, ele falou. Vamos, saiu fazendo live agradecendo porque foi morto lá 121 pessoas, 117 colocadas como traficante e 4 policiais também perderam a vida por causa de uma investigação desastrosa. Mas é o seguinte, quando é para os outros, eles não têm mimimi. É tiro, porrada e bomba e bandido bom é bandido morto, só para os outros. Para esta família, para esse povo de direita, são tudo miserável. Ah, o homem está com 70 anos, o homem sofreu diversas operações, o homem não está aguentando mais nada. Mas quando estava nas condições dos outros, quando estava até há pouco tempo, se não fosse a prisão domiciliar que o ministro Alexandre de Moraes tinha decretado, e foi o Supremo Tribunal Federal, porque foi colocado em plenário para votar e aprovaram tudo. Então, se não tem colocado em prisão domiciliar, ele estava até hoje fazendo comício, fazendo manifestação, xingando a Alexandre de Moraes, xingando o Supremo Tribunal Federal, xingando todos aqueles que é contra a extrema-direita, mas para ele não existe justiça. Ele só quer justiça para os outros, para ele não. É vergonhoso, é itapafúrdio o que o Fábio Bolsonaro falou. Estava ouvindo agora mesmo uma entrevista pelo Eduardo Bolsonaro, falando a CNN, lamentando que Alexandre de Moraes tomou uma providência, nada que o que eles querem é assassinar o Bolsonaro, porque é um senhorzinho de 70 anos, que não tem mais condições, que sofreu sequestro. É uma máfia. É uma máfia. É vergonhoso. Eduardo Bolsonaro está foragido lá nos Estados Unidos, porque também foi aceito o processo contra ele, que estava conspirando contra o Brasil. Ele estava falando na CNN nisso, mas contra eles são tudo umas mocinhas. Contra os outros, não. Pode matar, pode morrer, pode atirar, pode matar 100, 200, não tem perigo. Contra eles são uma mocinha. Essa turma de direita é toda assim. Toda. Não se perde um. Não se perde um. Os que são honestos é porque foram enganados e estão lá no meio. Extrema direita não se perde um. Então, para você, nesse 2022, esse 22 de novembro de 2025, ficou registrado nos papéis: a prisão de Bolsonaro está na Superintendência da Polícia Federal. E para o Brasil é nada mais que uma boa resposta, porque já tem muito tempo que o Brasil espera
que o povo brasileiro espera por uma prisão de Bolsonaro. Bolsonaro fez tudo o que um homem não se deve fazer. Para quê? Para poder atrapalhar o Supremo Tribunal Federal, a democracia do nosso Brasil, e também para desfazer das autoridades do Brasil, desfazer da Polícia Federal, de fazer do Supremo Tribunal Federal, de fazer de tudo quanto é judiciário que existe no Brasil. Ele fez. E não merece uma prisão? Foi muito demorada. Muito demorada. Foi a prisão que ele teve todos os direitos de se defender, foi julgamento. Desde 2023 que começou o processo de investigação de Bolsonaro. Hoje nós estamos chegando ao final de 2025. E agora ele foi preso por quê? Porque no relatório da Polícia Federal, eu estava vendo um vídeo agora na UOL, que Bolsonaro tinha tentado atrapalhar a tornozeleira. Tentou tá mostrando no vídeo lá que estava todo catucado, as coisas por trás. Ele tentou violar a monitorização pela tornozeleira eletrônica, e a Polícia Federal foi quem comunicou ao ministro Alexandre de Moraes que ele tinha tentado violar a tornozeleira eletrônica, e o ministro não teve outra saída. E foi colocado, o ministro se posicionou que foi colocado diversas condições para poder ser decretada a prisão de Jair Bolsonaro. Primeiramente, Flávio Bolsonaro convida manifestação do povo em frente ao apartamento de Bolsonaro, que ele mora lá, que ele morava. Bolsonaro não precisa de manifestação. Bolsonaro precisa de cadeia. Porque quando o cara desatualiza todos os sistemas judiciários do Brasil, ele era para ter sido preso imediatamente. Não tinha história de ficar jogando para depois, para amanhã, para depois. Ele tinha que ser preso imediatamente. Pelo menos preventivamente. E o ministro julgou as procedências, Flávio Bolsonaro convidando manifestação para poder livrar Bolsonaro porque a única coisa que restava para ele era a cadeia. Única coisa, não tinha mais outra saída. A única coisa que restava para Bolsonaro era a cadeia. E o canto para ele ir era Papuda. Ele foi colocado numa sala de Estado maior da Superintendência da Polícia Federal, com todos os direitos, ar-condicionado, televisão, vendo os noticiários, tudo a respeito dele. E o que acontece? E agora vai acabar esse mimimi? Se alguém vai fazer barulho lá perto da Polícia Federal, alguns desnaturados, porque Bolsonaro merece isso.
Ele é merecedor quando o cara desafia. O Supremo Tribunal Federal desafia a Polícia Federal, desafia a lei brasileira e dizia que não ia ser preso. Quanto melhor para ele é a prisão. E tem outros precisando de ir para a prisão, que estão se invadindo para os Estados Unidos. Já tem agora 2 deputados nos Estados Unidos, 3, Alexandre Ramaz, Eduardo Bolsonaro e tem outro lá que esqueço agora pelo nome dele. Então o que acontece? Esse povo não tem outra saída para eles. Quando o cara quer desrespeitar as leis do país, a justiça brasileira, o judiciário, as cortes constituinte do Supremo Tribunal Federal, e violou todas as leis brasileiras, violou, criou a BIM paralela, criou tudo para poder se defender contra as leis brasileiras, contra o julgamento, defendendo os filhos, defendendo ele, defendendo todo, porque eles são intocáveis. Eles queriam ser intocáveis, mas não é assim. Então, hoje chegou realizado um grande dia. Um homem que desfez de todo o judiciário, afrontou o Supremo Tribunal Federal, afrontou a Polícia Federal, e hoje ele está preso, é a maior coisa que existe para relatar a verdade de um país. A justiça está sendo feita. Então, nesse sábado, sábado 22 de novembro, que você seja agraciado com essa notícia de hoje. Bolsonaro antecipou a prisão dele. Foi feito para que também não violassem a tornozeleira eletrônica, que era monitorado, e fugisse para uma embaixada, para não ser preso, fugisse saindo aí de carro para outro estado, para outros países, e de lá pegasse um avião também, que nem o outro agora que fez. O deputado Alexandre Ramaz. É uma turma de foge-foge maior do mundo. E Alexandre de Moraes não ia fazer nada disso. Como não tá os outros tudo solto ainda. Os outros que já estão sendo julgados, que está em fase determinada do processo. Nenhum. Só os que quiseram violar, como Braga Neto, aqueles que quiseram violar a lei do Estado brasileiro, investigando o que estava acontecendo, se deixasse tinha fugido também. Então, o Brasil faz limpeza no seu Estado brasileiro e em Brasília. E Brasília precisa muito ser varrido, a lixeira que está acontecendo em Brasília. Político, e não é político de esquerda, é político de extrema direita, e quem quer que seja, banqueiro, tudo envolvido em cacatua, precisa ser investigado e punido. Todos. O Brasil não é casa de ninguém, nem é casa de manjona. O Brasil precisa dar resposta a essa cacatua de político. É muito. Essa tal de emenda parlamentar que foi criada no governo Bolsonaro é uma coisa incabível.
para a nossa nação brasileira. Então, sinta-se bem. Meu muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você visualizar. Eu quero que você siga este canal, curta. Esse canal é a sua casa. Se sinta em casa. Siga esse canal, curta, mostre, porque você será muito bem-vindo. Muito bem-vinda e muito bem-vindo todos que adentrar e chegar até esse canal. Boa tarde e até a próxima.